Olá você que está comigo agora, seja bem-vindo a mais um Pode Ser. É o podcast do canal C2S2. Hoje eu tenho a honra de ter comigo aqui uma pessoa admirável. Aprendi a gostar dele pela simplicidade de falar tranquilo, sem deixar cerimônia, sem deixar nada cair, batendo de pronto, como diria meu irmão jogador de futebol, meu amigo Tiago Mazzoni. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Ô, Fábio, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você e obrigado pelas palavras também. Vamos lá, velho, de bate-pronto, bate-pronto ou bate-pronto? Bate-pronto, bate-pronto. Então, bora. E também, parafraseando, o bate-prato, né? Que ele também disse que vai lá. Lá são um restaurante comunitário, lá não tem essa pomposa toda aqui, não. Não, Aqui, ar-condicionado, aqui nós estamos no melhor estúdio. Aqui, o nosso estúdio do meu amigo Luquinha, do Fagner aqui, é o Quatro Produções. Depois a gente vai estar falando aí. Vamos falar de Tiago Mazzoni. Tiago, se apresenta aí para o pessoal, essa câmera aqui é sua. Eu acho difícil ninguém saber quem é Tiago Mazzoni, mas pode começar. O que é que te trouxe para o mundo político? Você parece ser advogado. Eu estava com você ali naquele evento ali do Morro, da expansão do Morro Azul, e eu vi algumas coisas a seu respeito. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente. Ô, Fábio, eu sou o Thiago, sou o filho do André e da Sheila, o marido da Renata e o pai do Guilherme e do Felipe. Eu tô deputado, né? Fui eleito deputado em 2022 para essa legislatura. Não sei quanto tempo eu fico na política, porque não depende só de mim, né? Depende da avaliação do povo também. Depende de mim para ver até quando eu tenho paciência para Boa. estar na política. E depende do povo para saber até quando o povo acha que eu represento o que é importante. E cheguei aqui em Brasília, eu tinha 6 anos de idade, sou filho de bancários. Meus pais, os dois trabalhavam no Banco do Brasil, pediram transferência do Rio de Janeiro para Brasília. Chegamos aqui em Brasília em fevereiro de 1990. Então aqui eu e meus irmãos crescemos. Eu tenho uma irmã e um irmão. Minha irmã chegou aqui com 4 anos, meu irmão com 2. Eu tinha 6. Aqui a gente cresceu, estudou, se formou. Cada um seguiu sua profissão. Eu tive a alegria de encontrar uma esposa na vida, Amém. com quem eu tenho 2 filhos, e sempre advoguei na vida. Na verdade, eu já fui dono de empresa, eu tive uma floricultura, fui jogador de futebol, apesar de ser perna de pau. Profissional? Entre os 18 e os 20 anos, eu fui jogador. Assinei contrato profissional, atuei no time júnior. Quando o Zico trouxe o CFZ para Brasília, eu Boa. joguei 2 anos no CFZ. O CFZ, por coincidência, coincidência mesmo, foi campeão 2 vezes seguidas aqui em Brasília, né? Era um time muito bom, que marcou época aqui no Candangão. E depois o Zico levou de volta O Rio o de time Janeiro. principal lá para o Rio de Janeiro. Era uma briga com a FERJ, né? Sim. Federação de Futebol do Rio. É, tive floricultura, joguei futebol, e aí isso tudo começou com 17 anos, né? Oh, Comecei a trabalhar novinho, e aí quando eu fui fazer direito, eu comecei a estagiar em escritório no 4º semestre. E aí eu vi que eu gostava daquilo. Eu já fui fazer direito querendo ser advogado. boa. Mas aí eu vi que eu gostava daquilo e sempre estagiei em escritório e me formei e advoguei desde os 24 anos de idade até hoje. Aí no meio do caminho, indignado com o que o PT faz no Brasil, desde 2003 eu decidi que ia ser candidato. Decidi em março de 2016, fui candidato em 2018, fiz 11.610 votos, não fui eleito. Depois Tudo fui pelo candidato. PL? Não, fui candidato pelo Novo Novo. em 2018. E em 2022, aí sim pelo PL, com o número do Bolsonaro, com o apoio da Bia, Bia Boa. Kicis, né, a deputada, 25.554 votos, me tornei deputado distrital. Foi assim que eu fui cair na política, eleito pelo voto da direita, dos conservadores, de quem acredita em Deus, de Amém. quem acha que a família é a base de tudo, de quem quer viver em liberdade e de quem ama o Brasil. Esse voto conservador de direita foi o voto que me levou para a Câmara Distrital. Respondi? Respondeu e tem mais para responder aqui, porque o que é que acontece? Eu fiz um trabalho de pesquisa, porque nós somos cristão evangélico, e sempre escutei. Meu pai é presbítero, assim como seu pastor, né? Seu pai é pastor, né? Meu pai é pastor. Então, o meu é presbítero. E eu, aqui em São Sebastião, eu sou o reverendo Fábio Costa.
E o nome reverendo não é porque eu congreguei, embora tenha congregado na presbiteriana, mas não é por causa da presbiteriana. É tão somente porque eu fugi de 8 unção pastoral. Então, o pessoal não queria me chamar de pastor Fábio Costa, porque eu não queria ser chamado como tal, né? E E o por que tu pessoal fugiu? é uma longa história. Quando eu tiver um 8 podcast, vezes tu fugiu? 8 vezes. Eu tenho 56 anos de idade, eu sou filho, né? E sempre tive o chamado e tal, mas eu era muito covarde. Então, eu meio que protestava e discordava da forma como se conduzia a igreja. Eu chamava de triunfantes. Entendi. Venha para minha igreja, parecia um cassino. Venha para minha igreja, você fica rico. Venha para minha igreja, você que está solteiro, vem para minha igreja, vai ser um encontro de casais, eu promovendo. Vem para minha igreja, Entendi. você entra solteiro, sai casado. Eram umas coisas que estavam meio Aquela que. moça que você falou então dos 2 votos não era da igreja, não. Não era. Ah. Para você ver. Você vai Então, contar a história ou não? não, ele tá lembrando aqui que eu falei que o cara, na hora que abriu as urnas lá, ele teve 2 votos e a esposa dele falou: eu sabia que tu tinha amante. Eu não- Ela mesma não tinha Nem votado ela. nele, não. Pior é aqueles que tem voto zero, bicho, quando tu apura lá, que o cara bota o nome dele lá, Nem não ele sei o quê, votou nem nele. ele, É. né? Então, ou seja, são coisas que a gente acredita. E aí tu protestava contra isso e fugiu, de ser pastor. Porque como eu não comungava da mesma ideia, eu era censurado, eu sou músico. Então eu só era lembrado para ensaiar, Entendi. entendeu? Eu só era lembrado para poder passar o louvor, eu só era, mas na hora que estava tudo certo, valeu, Fábio, Aquele abraço. valeu. Aí desafinava de novo, chama, entendeu? Entendi. É isso que eu estou falando. E politicamente falando, eu nunca tive simpatia também pela política, eu também era verso. Só que eu estou ficando velho, né? Eu estou vendo que há uma necessidade. Hoje eu estou presidente do Conselho Comunitário de São Sebastião. Eu cheguei em 90 aqui, quando você chegou em Brasília. Eu cheguei em São Chegou aqui em São Sebastião. Sebastião. 36 anos Tu atrás. falou de cantor, cara. Eu conheço um cara, gente boa demais, Marcinho Trapiato. Conhece ele? Não, mas esse nome Marcinho tem só o padeiro aqui em São Sebastião. Marcinho Trapiá, um grande cantor, que veio da Bahia pra cá. É gospel? Cantava com o irmão Lázaro. Lembra do irmão Lázaro? Ah, Faleceu na sim. Covid? Ele foi federal, né? Foi deputado federal. E aí o Marcinho Trapiá, rapaz, se mudou da Bahia pra cá e morou aqui em São Sebastião. Veio da Bahia pra cá e morou um tempão aqui em São Sebastião. Você falou que tu veio pra cá, eu lembrei dele. E cantor, músico. Eu vou procurar aqui saber desse. De repente, porque São Sebastião, a gente se encontra. E vale a pena trazer ele aqui, viu, velho? Sim. Porque ele é um contador de história e Não ele é vai engraçado. acabar o A história, programa. diferentemente da história do Jeremias aqui, ó, que é tudo mentira, as histórias do Marcinho Trapiá são verdadeiras, são engraçadas, rapaz. Traz ele aqui, eu vou mandar o telefone pra. Manda o número pra dele. você ligar Aí, pra Matheus, ele. não vamos terminar não, viu, Matheus? Aqui, ó, 2 contadores de história. Matheus é meu diretor aqui que tá com a gente. E vamos voltar para Tiago. Diz aí. Tempo. Aí, você fez todo esse processo, foi eleito. Rapaz, então, a minha eleição, ô Fábio, deixa eu te falar, a minha eleição era impossível, cara. Todo mundo. Cara, ninguém levava muito a sério minha candidatura, porque a gente faz um trabalho de base desde 2016, um trabalho que não é visto, não aparece para as pessoas. As 2 campanhas que eu fiz na vida foram campanhas muito baratas. Uma custou 64 mil reais e outra 150 mil reais. Quem já fez campanha na vida sabe que isso não é nada para uma campanha. Mas, cara, eu não acredito em campanha cara, porque se o cara gasta milhões numa campanha, de algum lugar ele vai tirar esse dinheiro de volta. Para devolver para quem deu, né? Ninguém enterra dinheiro assim. Não. Então eu sempre acreditei em campanha barata, fiz esse trabalho de base, um trabalho de formiguinha, de casa em casa, conhecendo pessoas, apresentando o que eu acredito, o que eu penso. Você chegou em Brasília, lá no Cruzeiro, foi? Não, eu sempre morei na Asa Norte. Asa Norte. Sempre fui morador da Asa Norte, nunca morei em outro lugar. Já morei em vários lugares na Asa Norte, mas nunca morei em outro lugar. E aí, cara, esse trabalho de base, ele foi somado ao apoio da Bia e ao número 22. E Deus colocou a mão assim e falou, esse aqui vai ser deputado. Amém. Então, eu respeito muito a fé de todo mundo, cada um tem a sua fé, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, eu acredito em Deus e eu sei que Deus queria que eu fosse deputado. Amém. E aí ele me fez deputado, fui eleito, e aí comecei esse trabalho que na verdade, é um trabalho de representação. Eu vejo a política como representação, eu não acredito em promessa de político, eu não acho que político que fica prometendo as coisas está falando a verdade. Se falasse a verdade, já estava tudo resolvido. Porque Sim, quando eu vim para cá, o Fábio, era em 1990. A primeira campanha que eu acompanhei
Era 1998. Metade de Brasília vermelha, Cristóvão, a outra metade azul, Roriz. Roriz ganhou apertado, 14 mil votos. Eu me lembro dessa eleição porque era uma eleição que Brasília estava pegando Fervendo. fogo, fervendo, porque, meu irmão, era rixa e um Sim. grupo não gostava do outro grupo e aquele negócio. Cara, e os dois políticos, os dois candidatos ao governo diziam que iam resolver as mesmas coisas: saúde, educação, segurança e transporte. Eu tinha 14 anos de idade em 1998. Não é isso? Sim. Cheguei com 96? 6,90, mais 8, 14. 14. Cara, eu tô com 42 e os políticos continuam dizendo que vão resolver saúde, educação, segurança e transporte. Quer dizer, é mentira. Sim. Não há vontade política de resolver isso, porque o político vive de promessa. Ele vive da relação de dependência que foi criada entre ele e o cidadão. Boa. E eu nunca acreditei nisso, cara. Então eu não fiz nenhuma promessa. Nas duas campanhas que eu fiz, eu só falava o que eu acreditava. Por isso que quando você me perguntou aqui antes da gente entrar, podemos falar de qualquer assunto? Cara, podemos falar de qualquer assunto. Eu vou dizer o que eu acredito, o que eu acho que é Se sei, certo. digo que sei, se não sei. E quem tá olhando ali, quem tá assistindo, se gostar, ótimo. Se não gostar também, não tem problema, porque a gente não nasceu para agradar todo mundo. Então, eu acho que é mais fácil a vida quando é assim, a gente dizer a verdade. E aí, quando eu chego lá, então, eu não fiz promessa de cargo, eu não fiz promessa de que eu ia resolver esse ou aquele problema, eu me comprometi com Você as não tem um pautas. nicho igual saúde, Não, deputado cara, da o saúde, meu eleitor. deputado do... Não, o meu Pois é. eleitor é o eleitor conservador. É o cara, é aquilo que eu falei, é o cara que defende a família, é o cara que quer trabalhar para sustentar a família e não quer que o político fique enchendo o saco dele e Boa. fazendo um monte de regra que atrapalha a vida das pessoas. E é o cara que quer viver livre. Sim. Essa galera, quando vê minhas pautas, então o cara pega o panfleto e vê lá o que eu acredito sobre família. É quase que instintivo, o cara acaba concordando, pô. Aí Mais imagina, natural, né? é, Mais natural. sobre trabalho é a mesma coisa e tal. E na maioria não, mas em muitas vezes o cara pega o panfleto, olha pro panfleto, olha pra minha cara, olha pro panfleto, olha pra minha cara e pergunta assim: é você? É? Porque eu ando na rua entregando panfleto e dizendo por que eu acredito nessas coisas Seu corpo a corpo, e defendendo minhas ideias. Sim. E quem acha que as minhas ideias são boas, ótimo, vota em mim, se quiser. Quem não acha que são boas, não vota. E quando eu cheguei na Câmara, então, eu só tinha um compromisso em relação às ideias. Eram as pautas, era o que eu acreditava, e eu sabia que eu tinha que ser fiel a essas pautas. Aí eu abri aqui a revista que você estava olhando, Uhum. e eu fui vendo aqui o trabalho que a gente desempenhou em 2023. Projeto de lei, emenda parlamentar. Cara, é tudo voltado para as pautas que a gente falou que ia representar. Então o eleitor acaba se vendo representado. E eu acho que a política ela é isso, ela é representação. É a gente querer construir a cidade com alicerce nos valores, nos princípios, nas bandeiras, nas pautas que a gente acredita. E se eu quero construir uma cidade assim, eu tenho que eleger pessoas que pensem assim. Então, se eu Pra ter o mesmo acredito, segmento, né? cara, se eu acredito na família, eu não posso votar em quem quer destruir a família. Sim. Se eu acredito que a gente tem que proteger as crianças da sexualização precoce, eu não posso votar na esquerda. A esquerda quer perverter nossos filhos. Se eu acredito que o ser humano tem sexo biológico, homem ou mulher, eu não posso votar em quem acha que cada um pode ser tudo que quiser só porque se sente. A gente está com uns problemas aí Sim, graves. sim. Homem que se sente mulher que vai preso no presídio feminino e engravida as detentas. Homem que se sente Teve uma mulher recaída, será? e entra, pois é, não sei, deve ter tido. E entra, ou então ele nunca foi, né? Exato. Homem que entra em banheiro de mulher porque diz que se sente mulher. Então a pessoa escolhe o que ela quer ver representado. Tem gente que defende a utilização das drogas. Eu sou contra a utilização das drogas. A droga destrói a vida das pessoas, destrói famílias, bota as pessoas que têm, perdão, tem casa, tem teto, tem família para ir morar na rua, né? É. Então, Tem até a droga lícita, né? Que também faz mais ou Tem. menos a mesma coisa e é lícita. e aí, cara, o que acontece? A pessoa vai lá e escolhe. O que eu quero ver representado? Se eu quero esse tipo de pensamento aqui, eu voto no Thiago e em quem parece com o Thiago aí. E aí a gente vai indo. O Thiago indicar, né? Então, assim, em 2026 agora, só a título de exemplo, o cara que pensa que nem eu, ele vai votar no Flávio Bolsonaro, vai votar na Michele Bolsonaro, na Bia Kicis, em mim, na Ana que tá aqui assistindo, no... Cara, porque é Ana representação. distrital, né? Você vem federal. Eu venho federal, e se tudo der certo, né? Hoje eu sou Amém. pré-candidato a deputado federal. Mas eu estou à disposição de Brasília e do meu partido para o que for preciso. Mas estou trabalhando para ser eleito deputado federal. Então eu vejo a política dessa forma. E isso não é muito comum.
normalmente o político é aquele cara meio malandro, que a população já conhece, aí a população também dá uma de malandra, para apoiar ele pede um monte de coisa. É o famoso toma lá da cá, né? E isso está acabando com o Brasil, está acabando com o Distrito Federal. Eu não quero fazer parte disso, eu quero ser diferente. Tem um lado bom de ser diferente, que é, você falou aqui que eu sou um cara gente boa e tal, e não sei o que, é porque eu não me vejo alguém acima do povo, e o político normalmente se vê. Sim. Eu me vejo um servo do povo, eu tô lá para servir e servir com o meu melhor. Esse é o lado bom. O lado ruim é que no meio político eu sou um peixe fora d'água, né? Porque eu penso diferente de tudo que a galera pensa. E você Mas foi o faz primeiro a parte. levantar a bandeira de dizer, eu quero saber o que, que esses caras estão fazendo aí, já dando nome à pauta, o Banco Master, os negócios, de repente, peraí, eu concordei o ano passado, mas ninguém trouxe nada, você não veio, o Vocaro não veio aqui, o Ibanez não veio aqui, ninguém veio aqui, eu também não voto mais não. Rapaz, você sabe o que aconteceu? O projeto que apresentaram para a Câmara Legislativa era um projeto para comprar 49% do Master por 2 bilhões de reais. Era o seguinte, o BRB já estava negociando com o Master para adquirir 49% por 2 bi, ok? E aí o TJDFT disse que essa operação tinha que ser analisada pela Câmara. Só que os documentos relacionados a esse tipo de transação, eles são sigilosos por força de lei. Então a Câmara não tinha como analisar a operação. O que o GDF fez? Então a gente manda para vocês um projeto autorizativo para que vocês autorizem a operação a continuar o trâmite dela e ser analisada pelo Banco Central, que é o órgão competente, o CAD e o Banco Central. Esse projeto veio para a Câmara falou, beleza, tá bom. Dá um voto de confiança. A gente autoriza, porque o Banco Central vai analisar. Né? Alguém mais vai observar isso. Vocês estão dizendo, não é alguém mais, só eles, porque a gente não tinha acesso aos documentos. Vocês estão dizendo que o BRB vai se tornar o 5º ou 6º maior banco do país, que vai lucrar no Brasil inteiro e esses lucros vão beneficiar a população do Distrito Federal. Pô, tá bom, continua aí, vamos ver o que o Banco Central diz. O Banco Central rejeitou a operação, liquidou o Master, quer dizer, fechou o Banco Master. E aí se descobriu que o BRB já tinha, antes de trazer esse projeto para a Câmara, já tinha comprado 12 bilhões e uns quebrados em títulos do Master. Muitos desses títulos inexistentes. 6 bilhões e 600 milhões mais ou menos, um dinheirinho, troco de, né? Um troco de balinha. Pô, e o dinheiro sumiu 6 bilhões e 600 milhões de reais. Isso foi em agosto, setembro do ano passado. Passou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, em fevereiro, 6 meses depois eu achei que o governo ia explicar, né? Esse tempo inteiro ninguém falou nada, eu pensei, agora eles vão explicar. Não, sabe o que eles fizeram? Mandaram outro projeto para a Câmara Legislativa para o povo do Distrito Federal cobrir o rombo. Sumiu um dinheiro aqui, sumiu. Quanto dinheiro? Não, a gente não sabe bem ainda. Pode ser 9 milhões. Pode ser quanto for, a gente não sabe. Não, a gente não sabe direito ainda, mas o povo tem que cobrir. Tá bom, qual é a situação do banco? Não, a gente não sabe direito ainda, mas tem que salvar o banco. Pô, salvar de quem? Né? Vamos oferecer esses lotes aqui. Quanto valem os lotes? Não, a gente não sabe ainda, mas pode oferecer. Pô, tá de brincadeira, né? Aí querer que eu participe disso, não tenho como. Por isso que eu falei, eu não vou participar disso. Falei com essas palavras, eu não vou participar disso. Eu acho muita sacanagem com o trabalhador, pai de família, mãe de família, que rala o dia inteiro para levar sustento para casa e que se mata para pagar imposto, pegar o dinheiro dele para cobrir o rombo. Esse dinheiro foi para algum lugar, ô Fábio? Sim. Dinheiro não some, não. Esse dinheiro está no bolso de alguém. O que a gente quer saber é no bolso de quem está esse dinheiro. Esses caras precisam explicar o que eles fizeram com o nosso dinheiro, Sim. Com o dinheiro do pagador de imposto. A gente estava andando aqui antes, passamos ali no comércio, cheio de loja aqui, tudo vazia, porque o povo não tem dinheiro. Não tem dinheiro para comprar, porque paga muito imposto, porque tem que trabalhar muito, porque tem que sustentar a família. Aí o governo quer pegar o dinheiro desse povo e quer botar para cobrir o rombo que ele fez. Governo, eu estou falando obviamente do governador Ibanez, né? Ele comprou a ideia e foi a público dizer que era desejo dele que a operação desse certo. Pô, velho. Arriscar com coisa alheia, né? Aí é fácil. Então, aí assim, cara, para onde foi esse dinheiro? Se fosse só o risco, tava bom demais, mas a impressão que a gente tem é que não era só um risco, era um bom negócio para os agentes que estavam envolvidos. Não era um bom negócio para o banco.
Não era um bom negócio para o povo do Distrito Federal. Não era um bom negócio para a população. Era um bom negócio para quem estava envolvido ali. O Vorcaro levou uma grana, foi depor na Polícia Federal e falou na polícia que ele recebeu 6 bilhões e não comprou nada. Recebeu para comprar e não comprou. Recebeu do BRB e não comprou. Não devolva, né? Pô, então devolve. Ou fala pelo menos para quem que você deu o dinheiro, porque esse dinheiro deve estar espalhado na mão de meio mundo de gente aí, né? Quem recebeu esse dinheiro? Então foi para conta de vocês que tinham votado junto. Então, 16 votou junto, então a população acha isso. Esses deputados estão envolvidos aí e não estão. E esses 12 bilhões não tem nada a ver com o projeto que foi autorizado lá, o projeto autorizativo que foi aprovado. Esse projeto era para o futuro. A operação que a Câmara autorizou nunca aconteceu, Fábio, porque o Banco Central rejeitou. Esse prejuízo é do que o BRB já tinha feito antes de apresentar esse projeto e nunca foi falado para os deputados que já tinha comprado 12 bilhões. O Paulo Henrique Costa foi lá, ex-presidente do BRB, e apresentou um negócio que parecia ser bom para o BRB, mas não falou para a gente que já tinha comprado 12 bilhões. O governador também não falou para os deputados, o BRB já comprou 12 bilhões lá, pessoal. Nunca falaram isso. Então, cara, tem que explicar. E aí eles não deram explicação, não falaram nada, mandaram esse projeto. Eu falei, olha, eu não posso participar disso. Vai contra os meus princípios, eu tô fora. Foi isso. E aí, como vingança, o camarada coloca uma situação aonde você chega pro elemento, por exemplo, aqui, respeitando as devidas proporções, mas aqui em São Sebastião nós tivemos pessoas que receberam, você que jogou futebol, nós tivemos pessoas aqui em determinado ano, que se eu disser o ano vão saber quem é, que recebeu o WO. O WO. O jogo não aconteceu e ele botou na Secretaria de Esporte que o jogo aconteceu e pegou 120, 150 reais da época lá, como se o jogo tivesse acontecido. E a secretaria pagou. E por um acaso, a secretária de esporte na época é a atual Leila do Vôlei, que hoje é senadora. Então, você vê claramente que a maldade, o comportamento já é da pessoa. E aí, quando encontra mais pessoas... Deixa eu só fazer um corte aqui para poder atender o rapaz. Só faz um corte para mim, mano. Valeu. E quando encontra mais pessoas... podia, nem apareceu. Aí, deu bom. Então, o que acontece? Eu estou falando aqui no macro, aqui no macro não, aqui no nosso, micro. Exatamente, no pequenininho aqui. Então, eu fico imaginando se der uma oportunidade, biblicamente falando, nós somos cristãos, a Bíblia diz que foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Sobre o muito, entendeu? Porque é um comportamento seu, é seu. Sim. Entendeu? Então, falando de mais uma vez, aí você me colocou aí sobre o Banco Master. Não teve só, porque uma pessoa que tem uma boa índole, idônea, como você teve esse... Eu fico imaginando, eu me lembro de uma frase sua, eu vi uma das suas, não sei se foi um corte, eu só estava assistindo a CLT, a TV distrital, eu escutei e vi você falando sobre a salinha, eu não vou mais não. Eu falei isso. Cara, porque é o seguinte, o que aconteceu? Na primeira vez, no primeiro projeto lá, nesse projeto autorizativo que eu te falei, o que aconteceu? Agora a tua cabeça apareceu aí. Se ele foi só pegar um copo d'água. Foi pro corte, tá bom. O que aconteceu? O projeto foi apresentado, esse projeto do BRB, de adquirir 49% e tal, se tornar o quinto ou sexto maior banco do país, foi apresentado numa salinha que fica do lado do plenário lá na Câmara. Essa sala é onde os deputados fazem as reuniões, onde acontece o colégio de líderes e tal, e foi lá que o governo apresentou esse projeto. E era tudo mentira, pô. Os caras contaram um monte de mentira, deu tudo errado, e depois eles ficam empurrando a culpa pra Câmara, tá ligado? Sim. Que é isso que eles fazem. Contábil, é como se o projeto... que votou a favor... Pode botar por baixo aqui. É como se o projeto não fosse do GDF, pô. É como se o projeto, como se a Câmara tivesse tirado isso daí da cabeça dela. Tipo assim, o presidente Wellington tirou da cabeça dele e fez votar. Não, o projeto é do GDF, velho. O projeto era do Ibanez. Boa. Pô, aí é fácil, você manda um projeto desse, dá errado, aí a CLDF aprovou. Pô, vai tomar vergonha. E outra coisa, esse projeto, a CLDF, o Wellington, presidente, tinha mandado uma nota pro governo. Nós não queremos votar, façam isso aí sem passar pela CLDF. Boa. Foi o TJ que mandou a Câmara votar.
E por que a Câmara não queria votar? Porque a gente sabia que os documentos eram sigilosos. Como é que a gente vai votar um negócio que a gente não tem acesso aos documentos? Como o TJ mandou, autoriza, o Banco Central analisa. Analisou e reprovou, rejeitou. Deu no que deu. Aí agora, nesse projeto novo, eles queriam outra reunião, fizeram outra reunião lá na mesma sala. Pô, desculpa falar assim, bicho, eu não sou otário. Boa. Cara, os caras quererem botar a gente na mesma sala para contar um monte de história, não vou cair nessa outra vez. De novo, não. E eu falei isso no meu discurso, eu falei, ó, da primeira vez, a Câmara de boa fé acreditou, mas era tudo mentira. E hoje a gente sabe que é mentira, aí a gente vai de novo repetir a mesma coisa, e na mesma sala, ouvir o mesmo governo contando um monte de história sem dar nenhuma explicação, sem mostrar nenhum documento. Cara, 2 vezes não caio nessa. E aí eu falei, eu me recuso a ir para aquela salinha ali, apontei assim, né? Eu me recuso a ir para aquela salinha ali do lado. E não vou mesmo, não fui. Nem vai. E agora não vou Sim. mais. E agora convoquei. O governo pediu para transformar em convite, eu transformei. Dia 7, o presidente do BRB e o secretário de Economia vão lá na Câmara prestar esclarecimentos. Porque eles não têm que falar dentro de uma sala. Sim. Eles têm que falar para o povo. Eles têm que falar para o povo, têm que falar publicamente. Porque quando você fala nossa linha fechada assim, ó, meu irmão, depois não falar, ele falou isso, daí o outro, não, ele falou aquilo, e não falou em público. Quem sabe o que é verdade e o que não é? Então tem que falar em público, tô errado? Não, jamais. Ah. É uma das coisas que eu estava falando aí pro nosso amigo Glauco, exatamente isso, porque são comportamentos e comungo do mesmo pensamento que você citou aí sobre o pai de família, sobre a pessoa que tem uma certa compromisso com ele, porque realmente, você que está nos assistindo agora, você observa cada história. Aí vem uma pergunta agora, que o pessoal sempre coloca, você deixou muito à vontade. Qual é? A responsabilidade de se manter assim. Porque eu imagino, você disse que não tinha simpatia, de repente começou a ver as coisas acontecendo errado e falou, eu vou mudar esse negócio, vocês são 24. Eu costumo sempre dar um exemplo aqui, com o pessoal que eu já gravei aqui com alguns, e sempre observei, eu fui cinegrafista da TV distrital lá, antes da TV distrital era interna, não era terceirizado como é hoje, entendeu? A gente era, como é agenciado, e aí amigo do amigo, eu era câmera da Band, eu era câmera da eu era câmera da Record. Não sabia, não. Então você tem meio que você tá no meio. Na época não tinha grupo de WhatsApp, mas eu tô precisando. Cadê o Fábio? Liga pro Fábio aí, fala pro Fábio que tem uma externa lá perto da casa dele. Lá. É Fábio Costa, né? É Fábio Costa. Daquele goleiro, Fábio Costa? Santos. No meu blog, blog é Fábio Costa, é blog do, DU. Entendi. O dele é blog do. Ah, ele tem um blog também? Ele tem um blog. Ah, não sabia, O meu é o blog do Fábio Costa, o dele é blog Beleza. do. Então, o que acontece? Nessa época que você trabalhar, a gente chegava para trabalhar, a coisa era mais fácil. Quer ver uma coisa banal que eu vou dar um exemplo chulo aqui para vocês entenderem, você que está em casa aqui? O cara tá falando lá, 3 na mesa principal, 1 no parlamento, 20 sentado aqui, não tá nem aí porque o cara tá falando. Aí, de repente, o cara tá falando, fala assim, tem promoção no cabaré da Tereza. Aí os 20 para. para ouvir. Eu tava lá, bicho, eu ficava ouvindo que coisa interessante. Quando favorece, quando tem alguma coisa assim, nós vamos votar. Cabaré da Tereza é interessante, vamos prestar. Dá licença, Thiago, vou prestar atenção no que o cara tá falando. Depois a gente continua aqui falando do Fluminense, a seleção perdeu ontem e tal. Entendeu? Na minha pergunta para você, nessa que a gente chama de banda podre, o pessoal da banda podre manda a pergunta seguinte: na hora de fazer isso aí, você tem princípio? De repente você se vê numa situação de ter que acompanhar uns colegas que não tem, é igual você ir roubar. Eu, por exemplo, já tive o desprazer de andar com os colegas, nunca roubei, não sei o quê. Os caras falaram, hoje você vai roubar. Eu devia ter uns 8, 10 anos de idade. Hoje você vai roubar. Saía do colégio, né? Fomos pro Pão de Açúcar. Eu levei 2 horas para pegar 8 chicletes ping-pong. E os caras, demais, eu tomei um cacete do segurança lá do Conjunto Nacional. E cadê meus amigos, meu irmão? Eu levei 2 horas para fazer esse movimento. Os caras bem ali, ó, igual os meninos estão aqui. Porra. Já era. Na hora que eu botei aqui, segurança passou. Joguei e saí correndo. Aí naquela época não tinha câmera, não tinha esse negócio. Correram atrás de mim dentro do Pão de Açúcar até me pegar na garagem. Enfiaram a porrada, foi a última vez que eu cometi um delito. Então, por alguma coisa serviu. Serviu, Pelo entendeu? menos não cometeu mais Maria,
você que está em casa aí, ó, pinto que acompanha pato morre afogado. Você teve esse desprazer também? Gostei. Gostou? Gostei. Pinto que acompanha pato Morre afogado. afogado. Cara, então, votação de deputado. Cada deputado vota com a sua consciência. Eu não quero comentar voto de colega meu. Cada um tem a sua consciência, tem aquilo que acha que é certo, tem sua forma de pensar. Eu voto com a minha consciência. Na minha opinião, esse caso do BRB é um caso, assim, é muito grave. É muito grave o que está acontecendo. E eu decidi que eu ia me colocar contra isso, porque eu acho que estar contra isso é estar do lado do povo. E eu Amém. tô lá para estar do lado do povo. Agora, cada deputado lá tem a sua cabeça, a sua forma de pensar, e cada um vota segundo a sua própria consciência. Eu não quero analisar o voto deles. Mas quando eu me analiso e falo, meu irmão, os compromissos que eu fiz comigo mesmo, com a minha família, meu pai, minha esposa, minha mãe já faleceu, né? Meu pai, minha esposa, meus irmãos, meus filhos, meus eleitores. Cara, eu fiz compromissos com eles. Eu falei que eu ia agir de determinada maneira. Eu não posso votar nesse projeto. E aí eu votei contra. E me posicionei contra e fiz de tudo para que o projeto não fosse aprovado. Eu apontei todos os defeitos que eu via no projeto. Boa. Como relator do projeto na CCJ, que eu sou o presidente da CCJ, eu inadmiti o projeto. Eu falei, esse projeto é inconstitucional. E eu não tenho dúvida que ele é inconstitucional. O Banco do Brasil Então, também. Inclusive teve uma ação que foi movida aí, que teve uma liminar, depois a liminar caiu. Esse negócio vai ter muita disputa judicial ainda. Mas o que eu estou querendo dizer? Que cada um vota segundo a sua consciência. Eu fiz tudo para evitar o que eu acho que é ruim para a população do Distrito Federal. Agora eu fui vencido. Perdi de 14-10. Rogerinho Morro da Cruz votou junto comigo. João Cardoso votou junto comigo e a oposição. E eu acabei de descobrir que Joaquim Neto, Joaquim Roriz Neto também votou junto com você. Não, Joaquim votou a favor do projeto. Aí, ó, já mentiram. Joaquim votou a favor do projeto e não assinou a CPI que a gente protocolou. O PL apresentou uma CPI, um requerimento de CPI, o Joaquim foi no que não assinou. Assinei eu, assinou o Roosevelt, assinou o João Cardoso e assinou o Rogerinho Morro da Cruz, daqui de São Sebastião, né? Sim, Óbvio, sim. todo mundo conhece. E o Joaquim não assinou, e era uma determinação partidária que ele assinasse. Sim. Então, assim, Mas é como eu falei, cada um age com a sua consciência. Eu acho que o projeto... Acho não, tenho certeza absoluta que o projeto é muito ruim. Votei contra, assinei o requerimento de CPI, não assinei o da esquerda, porque a esquerda quer fazer disso um palanque eleitoral para prejudicar politicamente as pessoas e para voltar para o poder. E como eu acho que a esquerda no poder é uma lástima, então a gente apresentou o nosso próprio requerimento e vamos fazer uma investigação imparcial. A gente não tem motivo nem para proteger e nem para perseguir. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu e aí a população tira suas conclusões e vê quem merece ter outra chance em cargo eleitoral e quem não merece. Você falando isso aí, me veio alguma coisa sobre a negociação. Por exemplo, nós temos várias pessoas, eu ia dar um exemplo aqui, ia ser remetido, ninguém ia fazer. Está na moda agora, qualquer coisa que você fala, eu fiz uma brincadeira aqui, fizeram um corte e quase me lascou. Aí já era. Tira do contexto. Exatamente, eu gravava com um rapaz aqui, e a gente tinha um quadro que era São Sebastião sem drogas, né? E aí a gente estava gravando aqui, eu fiz uma brincadeira, falei pro pessoal, eu quero pedir desculpa a você que está assistindo, eu fui obrigado a mexer com droga hoje, eu tive que levar minha sogra no aeroporto e tal, e eu fiz essa brincadeira, pegaram só o corte que fizeram, né? Fábio mexeu com droga e blum, pra cima, meu irmão. E aí eu fiz nunca. Rapaz, como é que você fala assim da sua sogra, cara? Rapaz, e eu sou feliz que minha sogra não se chama Esperança, é a última que morre. Eu tava. Rapaz, eu vou aproveitar, velho. Vou mandar um beijo pra minha sogra, Solange. Aqui, ó, pode mandar aqui. É porque a gente tá. Agora eu tô aqui, ó. Minha sogra, cara, me trata como um filho, me trata bem demais. Um beijo, Solange. Fica com Deus. Que maravilha. Então aí, ó, viu? A minha é boa demais. A minha é boa demais. Tá muito longe daqui, tá? Entendeu? Agora entrar aí no quarto vai ser difícil hoje, né? Acho que eu vou dormir na sala. Mas vamos prosseguir. Aí o pessoal faz o corte, tu vai achar ruim que o pessoal faz o corte. Faz o corte. Você tá pedindo pro pessoal fazer o corte. Ó, e agora, diga-se de passagem, Jeremias, eu criei o Fábio Corte. Eu também vou me vingar. Vou me vingar. Não, né? Só quer botar no meu? Também, Fábio Corte. Aguarde você, que tá querendo me arrebentar.
Chumbo Ó, trocado. tu tem que entrevistar o Marcinho Trapiá, o cantor Mande. baiano engraçado, e tem que entrevistar o Ayrton e o Jeremias. Mas o Ayrton e o Jeremias tem que ser no mesmo dia, na mesma É hora. o que? É um casal? O que é? Não Não? sei, acho que não. Gente, é Bolsonaro, velho. Ah, é Bolsonaro, Não, tá certo. Aí, agora, olha só, esses dois aqui, qualquer assunto que você inventar aí, eles têm uma história pra contar, velho. Jeremias, a Meu gente tava. amigo. Então eu vou falar das vezes que ele parou na frente da gravação, que tá aí. Se tu assistir a minha transmissão lá, você vai ver as nádegas dele passando No assim meio. na frente. Mas entendeu? essa história ele não conta, não, mas ele Não. conta outras. Agora, rapaz, velho, pra tudo ele tem uma história, velho. E eu chamava ele de tudólogo, né? Tu sabe o que é tudólogo, né? Fala de tudo. É o cara que se formou em tudologia. É. Fala de tudo. Aí eu achava que ele era tudólogo, e eu achava que ele era o PhD, o melhor de todos. Aí eu conheci o Ayrton. Tem alguém que aprendeu, é o professor. Aí, era o professor, É o exatamente. professor. Não, aqui em São Sebastião, aqui. Quando junta os dois, ninguém aguenta, Eu tava não, falando com o pai. rapaz que conduz seu carro ali. Vai ver bem que conduz o carro, não é motorista. Tem um rapaz que conduz. Que eu fiz outra entrevista aqui, tinha um cara aqui, eu chamei ele de motorista. Motorista, eu tenho um nome. O cara mandou essa pra mim. É mesmo, é? Foi, eu falei assim, pô, mas eu não sei seu nome, eu só chamei pela profissão e tal, mas condutor de veículos automotivos. Porra, isso é igual nomeação na administração. Você já viu, já tiveram curiosidade de olhar no Diário Oficial como é que é você que está em casa aí, ó. Você pega o Diário Oficial, vai lá, procura, aí você vai ver, o cara é carimbador lá do almoxerifado. Ele só carimba e bota a data. No Diário Oficial tá lá, condutor de material de madeira revestido de borracha em contato direto com papel ofício A4. Isso aí é o quê? Carimbador. Como é que é o nome? Repete de novo. Carimbador, ele é condutor de material revestido de madeira, ou de madeira revestido de borracha em contato com papel ofício A4. Carimbador. Tá Que é certo. para ficar bonito lá no Diário Oficial. Entendi. O cara bota lá a nomeação. Aqui, na verdade, o Simverson, além de ser um baita assessor, é um amigo, cara. Mas também se chamar ele de motorista, ele não se incomoda, não, velho. Ele, Será? Então, agora, ele faz de tudo. Ele conta menos história. O Jeremias faz de tudo, o Ayrton ele faz é de meio tudo. O Simverson faz tudo, mas o Simverson não conta história, não, velho. O Simverson é Ele só calado. conhece. Esse aí você não entrevista, não, porque senão só você vai falar no Então podcast. vou fazer aqui, vai ser a única entrevista em Libras. Aqui tá, nós dois. É igual o Flamengo. O Flamengo é o único que tem torcida em Libras. Semana passada tava todo mundo em silêncio, assistindo o jogo. Fluminense, Flamengo, tá. Que história Sofreram. é essa? Ganharam no final do jogo, em pênalti. Então, Mas, no final terminou como sempre. Campeão, né? Sempre. Tem que pagar um junto aqui, tem que adiantar meu lado, né? Tem que pagar o estúdio. Vou concordar. Tá certo. Tem que pagar o estúdio. Vamos lá, voltando aqui, brincadeiras à parte, que a gente tem hoje, comigo, Thiago Mazzoni, que sempre tem essa simpatia, né? Ele estava contando aqui. Eu fico imaginando você em campo de futebol. Rapaz, não imagine, não. Eu também fui jogador das MEC, na época do pessoal. Então, vamos falar um pouco sobre o futuro. Você diz que está disponível. Eu sempre escuto os pré-candidatos, ou candidato, ou reeleição, sei lá, que tem, falando que eu estou na mão do partido. E eu ia também falar, na hora de conversar besteira, ele ia fazer um corte e me arrebentar. Mas eu tenho vários exemplos, eu sou cinegrafista, né? Já trabalhei em várias emissoras, e eu sempre aqui, e aqui em São Sebastião eu tenho o canal Cidade. E sempre estou fazendo as coberturas na minha praia. Nessa região do Jardim Botânico, até a saída ali do Balão da Morte. É contigo mesmo, é com o mesmo. Fábio Costa. De roubo de bicicleta a chifre é comigo. Entendi. Tudo que tiver. E aí eu comecei a observar isso. Teve um herói que veio aqui e disse, gente, você que está aqui me assistindo, você que está aqui embaixo dessa tenda, vocês só não recebem emendas, não recebem nada aqui, porque o seu parlamento aqui não sabe fazer uma petição, não sabe fazer petição, é advogado, fazer um pedido para que eu possa liberar uma verba. O cara falou isso? Desse jeito aqui, o governador falou do deputado. É mesmo? Dentro do quintal dele. Agora é? Faz tempo. Mas É isso que eu mesmo? tô te falando. Então você imagina essa humilhação. É. Você romperia se fosse você, se o cara dissesse que você não sabia fazer nada, que não chega nada na sua região, na Asa Norte lá, porque tu não sabe pedir? Ô, Fábio, cada um tem uma relação, né, com o governo. O deputado faz suas escolhas. Eu pertenci à base desse atual governo por questões programáticas durante 3 anos. Votei contra alguns projetos, é verdade. Quando eu não concordava com o projeto, eu votava contra, mas não eram coisas tão graves quanto é o do BRB.
Esse do BRB eu achei muito grave e saí da base. Agora, cara, corrige o ofício, né? Se o ofício está com problema, corrige. Se, Boa. enfim, cada um sabe aí como é que funciona. Agora, sabe o que eu fico pensando assim sobre esses assuntos em geral e eu estou na mão do meu partido e tal? Cara, tem algumas coisas que a legislação eleitoral ela atrapalha um pouco o cara que é pré-candidato, porque o cara não pode dizer que é candidato já, Boa. senão ele está cometendo um ilícito eleitoral. Todo mundo na cidade aqui sabe que tem um candidato da cidade que é deputado e que ele vai ser candidato à reeleição, mas ele não pode dizer e nem pedir voto, senão é infração eleitoral. Então a lei eleitoral faz a galera, às vezes, se comportar dessa forma. Ah, eu estou na mão do partido, não sei bem o que vai ser e tal, pá. Mas no meu caso em especial, cara, eu caminho sob a liderança do presidente Bolsonaro, Boa. da primeira-dama Michele e da deputada Bia Kicis. Nessa ordem. Então, o presidente é o líder. Aqui no Distrito Federal, a gente tem a primeira-dama, que preside o PL Mulher, mas que, como atua aqui no Distrito Federal, ela faz parte dessa liderança distrital. Então, eu falei da liderança nacional, o presidente Bolsonaro. Temos o presidente Valdemar, né, que é o Uhum. presidente do partido, do PL. Michele e Bia. E essa galera lidera um grupo político no Distrito Federal, um grupo político de direita, um grupo político conservador. E esse grupo político tem as suas estratégias de ocupação de espaço político para as nossas pautas serem implementadas. Porque não adianta nada eu ficar esbravejando na tribuna, por exemplo, para que as crianças não sejam doutrinadas nas escolas ou não sejam precocemente sexualizadas nas escolas, se o meu grupo político conservador não tiver força política para evitar que isso aconteça. Boa. Ficar falando bravata não adianta, não ajuda. Pode até dar like, né, na rede É o social, que mais preocupa, né? mas não ajuda na vida, no pai da criança lá que está querendo que o filho dele não seja doutrinado ou que está querendo que o filho dele seja protegido dessa sexualização precoce. Discursar só não adianta. Tem que ter fazer, né? Então, e para fazer você precisa de ocupar espaço político. Boa. E a ocupação do espaço político ela se dá não só com cargos eletivos, mas com estratégia política. E quem faz essa estratégia política, hoje no DF deste grupo a que eu estou me referindo, são essas pessoas que eu falei. Então, o caminho sob a liderança deles. Então, ano retrasado, 2024, finalzinho de 2024, a dona Michele me pediu para participar de uma reunião com o presidente Bolsonaro, lá no PL, onde eu fui designado para ser candidato a deputado federal em 2026. Boa. A deputada Bia, nossa presidente aqui, está junto no projeto, eles decidiram isso, me comunicaram, eu topei, então sou pré-candidato a deputado federal. Agora, se a estratégia mudar, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui até outubro. De repente acontece alguma coisa e o partido precisa readequar os seus nomes e, assim, sem falsa modéstia e também a Bíblia diz que a gente não deve se considerar nem além e nem aquém, né, do que a Sim. gente é. Sem querer me colocar além e também sem ficar fingindo assim que eu não tenho Vitimismo? importância nenhuma, hoje eu sei que eu tenho uma relevância para a direita no Distrito Federal. Boa. Eu sei que a Bia é um fenômeno eleitoral e eu sei que ela vai ser eleita senadora, eu sei que a Michele vai ser eleita senadora e eu sei também que eu tenho um espaço no Distrito Federal. Eu sei que o eleitor de direita, quando procura representantes conservadores, olha para mim e fala, esse cara é de direita, esse cara é Bolsonaro, é bolsonarista. Aliás, o presidente só me chama de Bukele, o presidente de El Salvador. Sim. Já viu ele? Não. Pior que o cara parece comigo, velho. Depois tu bota... Eu pareço com ele, na verdade. Depois tu bota no Google aí. Aí, Por isso que eu vi naquele esse dia a gente grupo- gravando lá naquele negócio do lançamento da Beatrice lá ali no setor de clube. Eu vi alguém falando isso. Eu pensei que era Bruglélio, tipo Não. pequenininho, Não, um não. bugalho. É o presidente de El Salvador, porque eu vi pareço alguém ele mesmo. Sim. E o presidente só me chama por esse apelido. Então, eu sei que eu tenho a importância também, minha importância nesse processo. E o que o grupo determinar que é a melhor estratégia é o que vai ser feito por mim. Eu caminho dessa maneira e eu sei que na política você não faz nada sozinho. Então, se você não tiver um grupo político a que você responde, onde você sai dali com consensos para o Distrito Federal, você não consegue implantar suas pautas. E graças a Deus eu tenho a alegria de pertencer a um grupo político que trabalha pelo melhor para o DF.
para a população do DF e não pelo melhor para si mesmo. E falando em população, a gente já teve algumas aqui, não quero expor o deputado, mas ele já teve algumas agendas aqui que caíram exatamente por causa disso. Ele tem uma ordem. Ele estava com a gente, ele recebeu uma ordem Não quero dele. expor, mas já expôs. Já expondo, né? E hoje Mas de é porque é um novo. menino obediente. Ele é um menino obediente, gente. A gente que não está no quadro, eu estou chegando. Eu estou chegando aqui, eu estou começando a observar como é que funciona. Por exemplo, eu estou visitando alguns gabinetes para falar de um projeto que o meu irmão ele é presidente da ANEI, Associação Nacional de Educadores Inclusivos. E ele criou um projeto, que depois eu vou levar o seu conhecimento, o seu gabinete, e a sua pessoa, que chama-se Elegendo a Inclusão. Então, todo mundo que faz inclusão, no senso comum, pensa só em cadeirante, cego, surdo, quando na realidade nós temos muito mais do que isso, do que simplesmente essas pessoas, que tem índio, tem cigano, que todo mundo está fora da negócio. Senão a gente vai fazer essa apresentação para você também. Então, nessas minhas andanças aí, eu comecei a observar nos gabinetes e tal, que cada pessoa tem o seu. E parece que é como se fosse uma hierarquia. Chefe de gabinete, aí vem aqui. Eu sou funcionário do Colégio Ideal. Eu trabalho ali na recepção, eu sou inspetor escolar. E tem o diretor, tem a vice, tem o pessoal. Então, a minha missão, como eu falo demais, a minha missão é quando um pai chegar com o pino da granada fora do lugar, é colocar o pino no lugar e mandar para a coordenação. Se caso contrário, não deixa entrar, porque senão vai fazer um escândalo, Explodir tudo. vai explodir tudo, né? E essa é a minha função. E nossa, quero um abraço para a Suzy, foi ela que falou, Fábio, faz isso. Tu conversa pra cacete. Então, enquanto o povo tá esperando. Fala aí, vai falando. Vai falando aí e tal. É igual quando você que tá em casa aí, não sei se eu também mais uma da Fabiologia. Fabiologia tá aqui dizendo que o elevador, por exemplo, na época que criaram o elevador, era muito lento. E o pessoal, bota a turbina nesse negócio aí, pô, tem que chegar lá em cima rapidinho. Eu falei, mas como é que coloca a turbina no elevador que ele desce na medida? Não tem como colocar. Um filósofo, vindo na discussão, falou, só colocar espelho, dentro e fora. Todo mundo riu. Mas o futuro, o neto do criador do elevador, estava Botaram o ouvindo ali, espelho lá. botaram o espelho e estavam. Mas vai resolver o problema? Eu estou falando de velocidade. Aí você olha a praticidade. Mas você distrai a pessoa, não é isso? Apertou ali, o elevador chega. É. Você entra, olha aqui, o elevador sobe. Percebeu? Sim. Então são coisas que a gente faz no dia a dia. Então, mediante essa informação que eu passei para você da fabiologia, eu pergunto, eu pergunto para o nosso deputado daqui, saindo candidato, deputado, vamos partir do pressuposto, eu acredito, não é possível, o PL não vai deixar esse rapaz chegar a ser deputado federal. Deus abençoe, é uma pessoa muito gente boa. E precisamos dessas pessoas, são 8 pessoas que vão trazer verbas para o próprio DF. Eu descobri de gente mandando dinheiro para outro estado. Pô, o cara foi eleito para o DF. Que é uma outra pergunta também, já encaixando nessa. Dinheiro do gabinete. Eu me lembro que um cidadão aí, ele foi, saiu de federal para Senado, não sei o quê, porque devolveu o 14º salário. Nem existe isso. Na época devia existir, né? Pois é, devia, porque foi isso que falaram na época, entendeu? Então, ou seja, essa coisa Cara, pergunta aí, tu quer saber o quê? a Como é hora que funciona? você... Porque é uns puxadinhos do Buriti, na administração, por exemplo, você concorda, completando, além de você responder uma vez só, porque nós já estamos indo para a reta final, votação para administrador, que o povo escolha a sua administração, que não seja uma indicação, porque de repente tu vota contra, o cara cai lá no CIA, cai no... Ai, cara, olha só, vou começar pelo começo. Às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada, porque virou senso comum dizer que tem muito penduricalho, né? Uhum. Então, o que o deputado distrital hoje tem? O deputado distrital recebe seu salário e ele tem direito a uma verba indenizatória, que é aquilo que ele gasta para trabalhar. Então, por exemplo, você precisa de um carro para trabalhar, você pode alugar um carro. A gente roda muito, né? A galera, às vezes tem umas matérias jornalísticas que falam assim, os deputados distritais rodaram o suficiente Vai na lua. para... Cara, é possível que tenha rodado, porque a gente roda muito todo dia. 4 anos, né? Em 4 anos, 24 deputados andando cada um para um lado e tal, é capaz de dar uma distância grande.
Então, pô, essa gasolina é para trabalho? Então você pode ser reembolsado. Que mais? Nós temos aí. Você precisa ter um Sua escritório. equipe Não, a equipe é paga pela Câmara, né? tá. Não, não é essa Do verba gabinete. indenizatória. Aí a despesa está no orçamento da Câmara. Entendi. Você pode contratar até 20 e poucos, acho que são 23 servidores, até o limite de um limite mensal. Não me lembro agora qual é o valor do limite mensal, mas aí você tem que dividir esse limite pelos 23 que você contratar e paga o salário deles. Você escolhe quem ganha mais, quem ganha menos e tal, mas dentro desse limite. Entendi. Mas isso não é assim, não é reembolso, não é nada, é a Câmara pagando salário do servidor. Trabalhador. Então, Jeremias está aqui, ele é servidor da Câmara. A Câmara paga o salário dele. Glaicon, que está aqui, ele é servidor da Câmara. A Câmara paga o trabalho dele. Ele está aqui em São Sebastião, trabalhando pelo mandato, mas para São Sebastião. Então, antes de vir para cá, a gente estava passando ali para resolver situação no Morro Azul, energia elétrica, a patrola que não passou, o SLU que não passa e tal. Ele está trabalhando, ele está servindo a população do Distrito Federal e está recebendo o salário dele. Agora, vamos supor que eu quisesse ter um gabinete aqui em São Sebastião para ouvir a demanda das pessoas. A Câmara paga. Até qual o limite de todas essas despesas? Carro, gasolina? Até 18 mil reais por mês. Tem auxílio terno? Não. Eu acho que é 18 mil, tá? Talvez seja um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu tô... Bem comum. A Câmara paga terno? Não, mentira. A Câmara paga, o que mais? Me diz os auxílios aí. Auxílio moradia? Pô, não tem auxílio moradia. Papo furado. O que mais? Me diz aí. Por isso que é bom Me diz esses penduricalhos aí que a galera fala. Cara, eu não sei. O que tem é isso. Eu tô te falando que, assim, essas coisas que eu falei... E diferentemente daquilo que eu falei também do carimbador, né? Não esconde o dinheiro de fulano para poder... Não, isso tudo, Fábio, fica lá no site, cara. Não tem jeito do cara gastar o dinheiro e não aparecer no site, não. E só essa verba indenizatória, ela só é devolvida para o deputado quando o deputado comprova a despesa. Entendeu? Então, por exemplo, sei lá, vamos dizer que eu tenho um gabinete aqui em São Sebastião. Não tenho não, mas vamos dizer que eu tenho. Meu irmão, eu paguei 1.500 de aluguel, me devolve o dinheiro. Não é assim. Cadê o contrato de aluguel? Boa. Cadê o comprovante de transferência? Cadê o recibo do proprietário do imóvel? Entendeu? Então, assim, isso tem transparência, fica tudo lá. Só que se criou a gente recebe 13º. Recebe. 14º, mentira. Pô, não recebe 14º, 15º, menos ainda. A gente não tem férias, os deputados não têm férias. Nossa aposentadoria... A licença da Câmara não seria férias de vocês? O período Não, a férias, você não recebe um terço de férias? Sim. Um terço a mais de férias, a gente não recebe férias. A gente não tem esse adicional. Você tira férias sem receber, porque você pode tirar, mas o deputado que fica aqui, quem trabalha, sabe. Se o deputado estiver em Brasília, ele está trabalhando. Não tem esse negócio de eu estou de férias. Não existe. Isso aí não existe. É igual o seguro do crente também. É só demanda, demanda, não acaba nunca. Meu irmão, que mais? Diz aí, velho, eu não sei assim, a nossa previdência, aposentadoria, é INSS, pô. A galera fala assim, trabalhou um mandato... Tem plano de saúde. Tem integral pro resto da vida aí. Cara, não tem aposentadoria integral pro resto da vida, não. Não sei de onde que as pessoas tiraram isso. Isso já foi assim um dia. Foi votado pelo governador que ele queria. Não foi aprovado, não? O quê? A aposentadoria? Porque o presidente da República tem, Polícia Federal. Não, o governador não tem. Não sei se tem. Acho que não tem isso, não, cara. Não, né? Não, ele pediu carro. Carro por 4 anos. E segurança. Não, diz que mesmo quando baixa, porque o presidente tem, né? O presidente... Tem. E eu acho que tem que ter mesmo. Porque se não tiver segurança, pô... O cara foi, né? Desagradou muita gente. Sim. Não, e não é só isso, meu irmão. O cara não é mais uma pessoa comum. Vamos dizer que o Lula vai deixar de ser presidente agora em dezembro. Cara, entrou janeiro. Esse cara, ele precisa de segurança. Ele não pode ir no shopping sozinho. Ele é uma pessoa pública. Tem muita gente que não gosta dele por causa das coisas que ele fez. Que coisa. É isso mesmo. Né? Não tinha pensado nisso, realmente se abriu um grande... cara, assim... Ninguém olha por esse lado, a gente é uma pessoa, cara, eu acho assim, a gente trata muito mal os nossos ex-presidentes. Então, o brasileiro tem essa mania de achar que tudo é ruim, que tudo é sacanagem, que tudo é maracutaia. Cara, tem coisa que o cara precisa mesmo. Imagina o Bolsonaro, ele não é mais presidente, mas tu acha que ele pode ir num shopping sozinho? Tu acha que ele pode entrar num restaurante sozinho? O cara levou uma facada na barriga.
Pô, ele precisa de segurança. Não é Sim. que mordomia. E tu acha que alguém gosta de andar com segurança na vida? Não, e respeitando as devidas proporções, eu sou prevenção de perda do supermercado. Eu peguei gente roubando. Aí, entendeu? Meu irmão, então assim, e a vida do cara, velho, ninguém gosta de andar cheio de segurança ao redor. O cara quer poder sair com a esposa dele, passear, sair com os netos. Ninguém gosta, isso não é um luxo. Eu vou andar cheio de segurança. Pô, que droga, hein? Que azar o teu de tu ter que andar E é cheio de mal segurança. interpretado. É mal interpretado, com certeza. É. Agora, isso tudo, cara, assim, às vezes vai sendo colocado para a população de tal maneira que a população realmente acha que tem um monte de penduricalho. E hoje, assim, a realidade que eu conheço da Câmara Legislativa, cara, não tem E isso quando tu tudo chegou, de foi desse jeito penduricalho. mesmo? Você também pensava nesse penduricalho Não, ali? eu já Você tinha não- dado uma estudada antes, pô. Eu sabia que não tinha. E eu falo isso, não é nenhuma defesa dos deputados, não, mas é uma defesa institucional, porque tem muita coisa que Tem político que ser desconstruído, é né? acusado, cara, que não é verdade, entendeu? Pô, Entendi. aí, enfim, mas é isso, cara. São essas coisas. E não tem auxílio moradia, não tem auxílio mudança, não tem auxílio terno. O que mais aí que a galera fala que tem? Eu não tô lembrado agora. Gás. Não tem auxílio gás, não tem. É isso. É, gente, ele tem compromisso ainda, né? Não sei que horas você vai assistir a nossa gravação, nosso momento aqui. Vai ficar muito tempo aí Inclusive, por favor, se inscreva no canal. Eu tenho mais Deixa gente o like assistindo. aí, né? Eu tenho mais gente assistindo a programação do que inscrito no canal. Por favor, não dói nada, só me ajuda aí. Vai que eu vou usar até essas frases dos Pô, YouTubers isso é aí. legal, velho. Pô, Você me ter mais ajuda. visualização do que inscrição é um negócio bom, senão que a galera compartilha teu Compartilha. material, teu Quando conteúdo. terminar a gravação, eu vou te mostrar. O pessoal gosta do conteúdo, até porque eu faço graça, né? Eu volto e meia, eu me levo uma cacetada aí de uma piada, até minha própria filha, eu fiz uma piada naquele evento lá do Natal, lá na Não Esplanada. conta não. Hoje tu já falou de sogra. Já, falou eu vou aí, falar da depois- minha filha, né? E não, a filha não pode falar, não, pode falar de sogra, até mais ou menos da esposa, mas filha não, filha não. Mas ela foi mal interpretada. Isso porque eu estou dando exemplo, porque foi minha filha e mora comigo, né? Então você é mal interpretado, né? Aí é A intenção complicado. é essa, complica demais. Então vamos lá, gente. Agradecendo aí a participação do meu amigo, nosso futuro deputado federal, em nome de Jesus. Amém. Camarada está aí numa das 8 vagas e está com a gente sempre, um camarada bem solícito, muito acessível. A gente fica até... Porque realmente cria esse monstro mesmo, viu? Tem pessoas ali, eu trabalho ali na frente do Colégio Ideal ali, o pessoal para conversar, fala, uai, esse dia mesmo o Rogério, que você conhece, é Rogério Morro da Cruz, que chegou lá, parou o carro, desceu do carro, foi lá, fala, Fábio. Aí o cara virou para mim, ué, e tu conhece o deputado? Eu falei, não, ele que me conhece. Ele passou ali, nem vi que ele estava no carro lá, e parou. Isso vem de história. Suas considerações finais aí, meu querido, sua câmera, fica à vontade, Ô, Fábio. fica o convite aí para voltar sempre, volte com mais tempo, que é muito bom conversar contigo. Obrigado, Fábio. Obrigado. Cara, eu quero te agradecer pelo convite para estar aqui, pedir desculpas pelas vezes que eu furei. É como você falou aí, às vezes a gente é surpreendido por uma reunião, tem que ir e tal, e não consegui cumprir contigo as outras vezes que eu Boa. falei que estaria aqui. Hoje eu estou aqui, te peço desculpas. E deixo para vocês aí de São Sebastião e de toda essa região aqui, que vem lá do Jardim Botânico, passando pelo Mangueiral, Tororó, São Sebastião, o que mais? Toda a região. Padef? Padef é Paranoá, né? Mas é região nossa. A galera aqui assiste você, todo mundo. Não, aí é Brasil. Aí é Brasil. Aí é Então Brasil você e aí mundo. do Brasil inteiro que assiste o Fábio, eu queria deixar uma mensagem de esperança para vocês. O Brasil vai voltar ao caminho da prosperidade. 2026 é um ano muito importante. Nós vamos trabalhar e trabalhar muito para endireitar o Brasil, colocar o Brasil de volta no caminho da prosperidade, para que os nossos filhos, os nossos netos vivam num país melhor, recebam de nós um país melhor. Nunca deixe de acreditar em Deus. Amém. Nunca desista dos seus sonhos, persevere e trabalhe. Dizia minha bisavó, a vida é dura para quem é mole. Bora arregaçar as mangas, bora trabalhar, Deus abençoe vocês. Conta com a gente aqui que nós estamos contando com vocês também. Um abração. Valeu, então conte comigo, FCN Contabilidade 61995331283, viu o gancho aí? Então, como é que era? Conte comigo. Brincadeira à parte, mais uma vez. Mais uma vez aqui agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Até a próxima. Valeu.
Obrigado.